Olá Brasil, olá procuradores de finais mequetrefes, olá podcast. Eu me chamo João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de lista aqui no canal e hoje vamos trazer um tema que gera muita discussão entre os cinéfilos e amantes da sétima arte. Piores finais do cinema e como esses finais podem arruinar toda uma experiência cinematográfica. Sabemos que o final ele pode elevar o filme a um status lendário, mas um final decepcionante tem o poder de nos deixar com aquele gosto amargo na boca. Não sei se vocês se lembram, mas algumas semanas atrás eu fiz um post lá no Instagram pedindo sugestões de filmes com finais ruins para trazer uma listinha para vocês. Eu vi pouco mais de 30 filmes e acredito que dá para fazer uma parte 2 desse vídeo. Se for do interesse de vocês, eu posso fazer. Então, vamos engajar esse vídeo. A meta desse vídeo aqui, se chegar às 1000 visualizações e tem muito engajamento, vai ter uma parte 2. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre listas de cinema e de séries, além de outros conteúdos. Comente quais os finais te decepcionaram, mas evite spoilers e vamos manter essa discussão saudável. Se quiser, me siga lá nas redes sociais para saber tudo sobre cinema e cultura pop e vamos lá conferir os piores finais do cinema que estragaram toda a nossa experiência. Bora começar! Antes da gente começar, esse vídeo será dividido em duas partes. Uma primeira parte sem spoilers, dando aqui apenas a sinopse, e depois uma análise do filme junto com cada final de cada filme. Eu vou avisar o quanto antes para que vocês pulem para outro filme e vão assistir lá e depois vocês podem aqui tirar suas próprias conclusões. Bora começar! E começamos a lista com Vende-se Essa Casa, uma produção de 2018 da Netflix. Em Vende-se Essa Casa, após a trágica morte de seu marido, Naomi e seu filho adolescente Logan se mudam temporariamente para uma casa de campo emprestada por um parente. Durante os finais de semana, a casa é aberta para visitas de potenciais compradores, mas eventos misteriosos começam a acontecer, como objetos que desaparecem e sons inexplicáveis. À medida que a atmosfera se torna cada vez mais sinistra, tanto a mãe quanto o filho descobrem que não estão sozinhos e precisam desvendar o mistério que cerca a casa para sobreviver, ou pelo menos para tentar sobreviver. Não só eu, mas acredito que grande parte das pessoas que deram um play em Vende-se Essa Casa saiu com aquela sensação do filme nem sequer chegar a seu objetivo. Esse thriller é uma bobajada qualquer que, mesmo que tenha ali uma criação de mistério e suspense, falha no que a própria problemática queria nos oferecer. Aqui ideias, mas não são bem aproveitadas, principalmente porque o roteiro e principalmente a direção oferecem muitas ideias sem sentido. Dylan Minnette, que embora tenha sido ovacionado pela série 13 Reasons Why, o que eu nem acho que é um trabalho expressivamente bom, aqui ele oferece um personagem chato, caricato, deplorável, fora de foco e tom, e se você já viu alguma produção que ele já tenha estrelado, você sabe que ele sempre entrega bem mais do mesmo. Algumas produções até funcionam, mas ele não é um grande ator. E falando do final, é assim, é filme da Netflix, é isso aí mesmo, e eu nem me incomodo mais, mas esse filme tem um dos finais mais idiotas que eu vi
recentemente. Basicamente é revelado que o homem estava vivendo secretamente na casa o tempo todo. Ele era o responsável pelos eventos assustadores e pela sensação de estar sendo observado, já que Logan e Naomi sentiram desde a sua chegada. Além de entregar um final vazio e previsível, mal desenvolvido, e tendo aqui um desfecho final de história que não traz nenhum impacto minimamente satisfatório para que o que estava sendo contado ali até então. Assim, é um filme muito ruim com um final ainda pior. BR, o apartamento de 2019 acompanha uma mulher que se muda para um condomínio fechado, muito concorrido, que seleciona moradores através de um processo seletivo. A comunidade parece tranquila até o dia em que a protagonista, a Sarah, descobre uma regra e é forçada a enfrentar seus medos mais profundos e testar seus limites. Ela deve decidir se pode se conformar com as regras rígidas do local e implacáveis da comunidade ou lutar por sua liberdade a qualquer custo. Apesar que o apartamento ser um thriller intrigante com belos recursos empregados aqui pela direção de David Wermel em como ele elabora essa premissa sufocante, oferecendo e trazendo suspense, algumas reviravoltas que fazem o filme se desenvolver muito bem, e também, é claro, a interpretação da atriz Nicole Ryder. Mas o final ele é bem medíocre, não traz nenhuma resolução. Se a gente parar para analisar, ele entrega o melhor, atrapalha todas as boas ideias que o filme tinha colocado até então. Bom, há aqui ideias muito boas, como por exemplo a criação de tensão que o projeto vai entregando com suas reviravoltas e até as suas entregas. É um tipo de filme que trabalha muito bem nesse sentido. Agora, falando do final, eu entendi que o diretor quer trazer essa reviravolta onde a protagonista, a Sarah, interpretada por Brandon Bloom, escapa daquela lavagem cerebral que os líderes daquela comunidade tinham colocado nela. Mas quando a jovem sai da sala, que inclusive ela até mata um deles, e quando ela sai do local, aparentemente, outra coisa, depois que ela sofre muito, ela se torna ali uma membro da comunidade e começa a obedecer às regras fundamentais que foram derivados do Charles Ellerby, né? Que é um livro aqui que se chama Altruísmo, Abertura, Aceitação e Segurança, que é aquele livro que ela inclusive lê em algumas cenas do filme. Porém, só que são ideias mal aproveitadas, com um final muito mal feito. Afinal, quando ela sai, a gente tem luzes vermelhas que significam alguma coisa. Só que eu não entendi muito bem e eu até tentei procurar algumas respostas para tentar entender, porque é aquele final que, beleza, ela sai de lá, tem as luzes vermelhas e a gente pensa, pô, essas luzes vermelhas podem representar, ela vai ser raptada de novo, talvez ela vai entrar e ela vai ser raptada para outra comunidade, ou apenas elas vão, as outras pessoas das outras comunidades vão matá-la. São pontos que a direção e o texto principalmente não conseguem desenvolver da melhor forma. Bom, e temos aqui um projeto muito interessante, Alucinação, que acompanha um grupo de jovens norte-americanos que vão até a Irlanda para visitar um colega de escola que os leva para acampar e procurar os mágicos cogumelos de contos de fada. Quando as alucinações começam, os jovens são atacados por criaturas fantasmagóricas, não sabendo se são reais ou apenas o começo de seu delírio. Porém, quando uma das jovens come um cogumelo errado, o pesadelo do grupo tem uma virada profundamente sinistra e inesperada.
Tá aí um projeto massacrado pela crítica e que pouca gente viu, mas que eu não achei tão ruim assim. O cineasta, que eu não vou falar o nome dele, combina diversos elementos, desde o mistério projetado, o próprio horror psicológico, onde suas ideias são realmente bem compostas em cenas e principalmente pelo uso de criar uma atmosfera sinistra no longa-metragem. As próprias atuações são um dos pontos mais altos do projeto. Cada personagem tem o seu devido arquétipo imposto aqui e feito da melhor forma. Ao misturar alucinações com eventos reais, o filme cria uma sensação constante de dúvida e paranoia, o que pode ser envolvente para o público. Porém, o final, nós acompanhamos aqui que a protagonista, a Tara, vivida por Lindsay Hall, era a assassina de todos os acontecimentos do projeto. Sim, você não ouviu errado. Para mim, esse final atrapalha demais porque o filme constrói ao decorrer do projeto, como se tudo aquilo que já foi contado na problemática ela é mostrada aqui e são desperdiçados com este final. Porque assim, pessoal, existem finais que mesmo que não façam sentido, alguns escritores de cinema conseguem sim dar aqui uma explicação plausível e, na minha opinião, o fato da jovem fazer tudo aquilo, ajudar seus amigos e meio que suas visões tem aqui, ela consegue prever os acontecimentos do futuro como forma de evitá-lo, coisa que a direção não desenvolve muito bem, ainda que ele poderia usar isso muito a seu favor. É tudo tão mal feito, tão mal desenvolvido e assim, o filme ele não dedica esse tempo para desenvolver a Tara como uma personagem mais complexa, tornando sua transformação final abrupta e difícil de aceitar. E por mim, esse final ele atrapalha a experiência, ele é cringe, ele é mal feito e ele arruinou todo o filme. No, this isn't real. What is happening? Em Vigiados, dois casais decidem alugar uma casa à beira do mar para um fim de semana relaxante, comemorando o recém-sucesso no trabalho de um deles. No entanto, o que começa como uma fuga idílica se transforma em um pesadelo quando eles descobrem que estão sendo espionados por câmeras escondidas. À medida que segredos obscuros vêm à tona, o grupo é consumido por paranoia e desconfiança, levando a uma espiral de tensão e violência. Presos em um jogo mortal com um intruso misterioso, eles devem lutar para sobreviver enquanto enfrentam as consequências de suas traições. Diferentemente de Alucinação, que tem um final ruim, mas que de fato é um projeto bacana, aqui em Vigiados ou The Rental de 2020, nada disso é satisfatório. Desde os conceitos do roteiro e como o irmãozinho do James Franco, o Dave Franco, não traz nada de novo aqui. Os quatro personagens são completas pamonhas. Os atores até são bons, mas o texto oferece sempre soluções fáceis e quando cria ideias realmente boas, o tempo já passou, a gente não se importa mais. Durante a estadia na casa de férias, dois personagens, Charlie e Mina, se sentem atraídos um pelo outro. Após uma noite de festas, quando os outros dois, Josh e Michelle, já foram dormir, esses dois pombinhos decidem usar drogas juntos, o que os deixa vulneráveis emocionalmente, e daí eles... E essa traição, mesmo que seja feita de uma forma gratuita, é um fio condutor para que o filme traga um elemento a mais, e é esse fio condutor que vai desenvolver as suas artimanhas, Depois de que a Mina, ela descobre sobre essa traição do seu marido, o Charlie, com a Michelle, ela, no caso, vai embora e ela é morta por um assassino, no qual sobra mais três personagens. E aí, o Charlie, ele também é morto pelo assassino quando ele vai atrás da Mina, e daí o Josh, interpretado por Jane Ellen Wright, e também a Michelle, eles encontram um lugar escondido na casa aqui sobre o que estava sendo
do que estava acontecendo, sobre as câmeras da casa e o final em específico mostra o assassino instalando equipamentos de vigilância em uma nova casa, vigiando novos inquilinos. No que fica subentendido que ele já teria feito isso há mais vezes e que ele fará de novo. Um final mequetrefe de um filme igualmente mequetrefe. Em A Caixa de 2009, Norman e Arthur, um casal suburbano enfrentando dificuldades financeiras, recebem uma proposta que pode mudar suas vidas para sempre. O homem misterioso Arlington Stewart entrega-lhes uma caixa de madeira com um botão vermelho. Ele explica que se pressionarem o botão ganharão $1 milhão, mas alguém em algum lugar do mundo vai morrer. Enquanto lutam com essa decisão moral e as possíveis consequências de suas escolhas, o casal é arrastado para uma série de eventos perturbadores que testarão os limites de sua ética e compreensão da realidade. Acho que Richard Kelly, diretor e roteirista de filmaços como Donnie Darko, quis dar aqui uma lição de moral às pessoas. Na parte final, do projeto, o personagem do Frank Langella olha para a tela como se estivesse dizendo: cuidado com as escolhas que você faz, e tudo tem consequências. Sobretudo, pareceu uma crítica ao sistema capitalista e ao modo de vida atual, pois a trama se desenvolve em cima de um dilema moral. Você aceitaria apertar o botão vermelho e matar um desconhecido em troca de $1 milhão? Talvez eu teria feito. Brincadeira, não me cancele. Dito e feito. A parte mais intrigante é quando outro casal aperta o botão no momento em que o Marsden mata a esposa para ajudar o seu filho voltasse a normal, já que o seu filho tinha perdido a audição e tinha ficado cego. E assim, é complicado porque é um negócio tão feito de uma forma tão vazia, porque não faz muito sentido se a gente parar para pensar. Porque assim, o casal apertou o botão foram verdadeiros responsáveis pela morte da personagem da Cameron, da Cameron Diaz. Se o casal tivesse escolhido não apertar o botão, os dois, tanto a Cameron Diaz, tanto o James Marsden, teriam escolhido viver com um garoto cego? É óbvio que não. Assim, como os seres humanos normais agiriam, é óbvio que não. Acredito que esse final, ele não estraga o filme. Eu gosto do filme, mas é um final que ele é muito previsível, ele não conta muita coisa e ele é muito... O filme, ele quer nos mostrar uma mensagem, só que a forma como o final ele entrega essa mensagem é muito patética. E temos aqui Planeta dos Macacos, de 2001, que é um remake ali que o Tim Burton tentou fazer, mas não deu muito certo. Em Planeta dos Macacos, o capitão Leo Davidson, um astronauta de uma missão de resgate, acaba se acidentando em um estranho e desconhecido planeta após uma tempestade eletromagnética. Ele logo descobre que o planeta é dominado por uma sociedade avançada de macacos super inteligentes que subjuga os humanos como escravos. Enquanto tenta entender as regras dessa nova realidade e encontrar uma maneira de volta para sua casa, Leo se vê em meio a uma rebelião crescente contra a opressiva liderança dos macacos. À medida que ele explora a verdade sobre o planeta e seu próprio papel na luta pela liberdade, Leo enfrenta desafios perigosos e revelações surpreendentes. Bom, Planeta dos Macacos é uma reimaginação do clássico sci-fi de 68, com a visão de Tim Burton, repleta de ação, aventura, uma crítica social afiada e aquele final. Pense
Pensa num filme sem sentido, mal realizado e que, apesar que não é o pior filme que eu já vi, se tornou um filme chato, monótono, mal escrito e muito mal dirigido, cujas as ideias não fazem o menor sentido. A franquia em si eu até curto, porém o final deste projeto aqui é um surto coletivo. Após uma série de batalhas e descobertas, o personagem do Mark Wahlberg, como meu amigo Júlio fala, Mark, finalmente retorna ao que ele acredita ser a Terra. No entanto, quando ele chega nessa Terra, ele descobre um cenário completamente diferente do que ele esperava. Em vez de encontrar a Terra como ele conhecia, ou seja, com humanos, ele se depara com uma versão da Terra dominada por macacos, semelhantes ao planeta onde ele estava anteriormente. Além de ser um final sem sentido, é totalmente sem nenhum valor simbólico ou qualquer valor que seja. O final desse filme revela que o regresso de Léo não foi no presente, mas sim numa era futura em que os macacos são uma espécie dominante na Terra e os humanos foram reduzidos a um estado primitivo. É um final muito broxante e eu até poderia entender que faria sentido, mas ao meu ver não fez o menor sentido. Kill them all. Em Fuja de 2021, a jovem Chloe, interpretada por Kiera Allen, é uma adolescente que vive em um isolamento devido às várias condições de saúde. A sua mãe, Diane, interpretada pela maravilhosíssima Sarah Paulson, cuida dela com a devoção e mantém um controle rigoroso sobre a sua vida. Quando Chloe começa a suspeitar que sua mãe pode estar escondendo segredos sombrios, ela começa a investigar sua própria condição e as circunstâncias que a cercam. E daí a gente vai entender que não é bem assim que ela pensava e é isso mesmo. Pensa num filme medíocre, é esse tal de Fuja, lançado na verdade em 2022. Ele lançou em 2021 nos Estados Unidos, chegou na Netflix em 2022. Porém, eu não entendi o hype que esse filme fez na época do seu lançamento, pois esse suspense psicológico protagonizado por uma das atrizes que eu mais gosto, a Sarah Paulson, é muito ruim. As mensagens que a direção de Anesh Chargant, que também é um dos roteiristas do projeto, ao lado aqui de outro roteirista, o Seth Ohanian. A ideia de criar esse suspense onde você não sabe em quem pode confiar, no caso aqui a supermãe protetora, a Diane, interpretada pela Sarah Paulson. A principal crítica ao final reside na sua previsibilidade. As reviravoltas, elas são sim muito impactantes, pareciam já ter sido insinuadas ao decorrer do filme, até no início do filme. Diminui essa questão do fator surpresa. Além disso, a falta de profundidade na exploração das motivações da mãe e das consequências de seus atos deixam um gosto muito amargo. O que acontece é que a cena do início do filme, onde a gente vê ali a Diane descobrindo sobre as condições da Chloe, não era bem assim. Lá no início, ela deu uma de Nazaré Tedesco, ela pegou outra criança porque a filha biológica dela tinha morrido, e aí ela pegou uma criança qualquer ali, que é a criança que é a Chloe, ou seja, tem aquele final ali que ela deu uma de Nazaré Tedesco, que eu fiquei, meu Deus. E aí você pode dizer, não, mas tem uma interpretação assim que você talvez não tenha entendido. Meu filho, não é que eu não entendi, eu entendi o que o diretor queria falar, eu entendi o que o texto queria provocar, mas eu achei muito patético. Pois é, um filme de 2024 encontra um mundo em um futuro distópico. Boy, um jovem surdo-mudo, busca vingança após a brutal morte de sua família. Treinado por um misterioso xamã, ele se transforma em uma máquina de matar, pronto para confrontar a poderosa dinastia Van der Kooi, responsável pelo massacre. Ao longo de sua jornada, ele encontra tanto aliados quanto inimigos, enquanto luta para superar seus traumas e dar um fim ao legado de sangue da família Van der Kooi.
Sabe quando o filme está indo muito bem, mas para tentar causar algum impacto maior, resolve em dar uma resolução final de esbanjar os olhos, porém não entrega absolutamente nada? Pois é, esse é o caso de Contra o Mundo, cujas as ideias aqui são muito boas. A direção do Strange em longas Morrismore até traz boas cenas, a atuação de Bill Skarsgård como um garoto boy é muito bem feita, mas tudo isso é desperdiçado com uma certa indecisão, tanto na parte do roteiro, tanto na parte da direção. No final das contas, descobrimos que o vilão dessa história não era bem a Hilda, interpretada pela atriz lá de X-Men, por mais que eu ainda acredito que ela seja sim a vilã. Foi um final, foi uma puxadinha aqui que o roteiro fez que, cara, não fez o menor sentido. Durante ali o terceiro ato, fica claro que o Xamã, né, interpretado por esse ator aqui, ele estava manipulando os eventos e pessoas ao seu redor, incluindo o próprio protagonista, né? Ele usou aqui a sua posição para explorar e controlar esses personagens. E para piorar, a gente descobre que a Hilda, aquela que é colocada como vilã durante 2 horas de filme, é a mãe de Boy. E é ela capataz que usa a capataz de Hilda, que usa um capacete, é a irmã do Boy, vivida pela atriz Jessica Holt, mesmo que ele a vê na versão de criança, né, na sua imaginação. É um final que, pra mim, cara, eu saí do cinema, eu assisti esse filme, eu assisti na cabine de imprensa e eu recentemente, né, quando ele saiu agora no streaming, eu até assisti, e esse final pra mim não desce. Eu não consigo entender o que deu aqui, porque não faz o menor sentido. I'm gonna help you. Bom, uma indicação que eu recebi também foi da minha cunhada, Yuane, que ela me deu essa dica de um filme que eu não queria ver por conta que, sei lá, não estava muito afim de assistir não, mas ela me indicou e disse que o final é meio ruim. Em Voyeurs, ou Os Observadores de 2021, Piper e Julian, um jovem casal recém-mudado para um moderno apartamento da cidade, começam a explorar a vida urbana e a se adaptar à sua nova rotina. No entanto, suas vidas tomam um rumo inesperado quando eles se tornam obcecados pelos vizinhos do prédio à frente, um casal de aparência perfeita com a vida aparentemente ideal. À medida que Piper e Julian espionam discretamente a vida íntima desses vizinhos através de suas janelas, sua curiosidade evolui para uma obsessão perigosa. Eles descobrem segredos sombrios e intrigas que desafiam suas próprias noções da moralidade e privacidade. Conforme a linha entre o observador e o participante se desfoca, o casal começa a se envolver em um jogo psicológico intenso e perturbador, revelando verdades desconcertantes sobre si mesmo e sobre o mundo a seu redor. The Voyeurs é um filme que incorpora várias referências e easter eggs, muitas das quais são sutis e adicionam camadas ao enredo e aos temas do projeto. Temos aqui Janela Indiscreta de 54 do Alfred Hitchcock e também, para quem viu, tem um pouco aqui de A Janela Secreta e O Olho do Mal com a Jessica Alba, lançado em 2008. E esse outro é lançado em 2009. Agora, sendo bem sincero, mesmo que esse filme até tente criar um vínculo com o espectador, já que é uma produção com a Sydney Sweeney, que tem uma personagem ok, achei ela legal nesse filme, né? As escolhas para você criar um suspense erótico, inclusive lembrando até aqueles filmes do Adrian Lyne, ou até de filmes que criam esses elementos mais sexuais dentro da problemática, não pejorativo, mas mais problemático, causando aqui conflitos entre eles, o que foi feito aqui em relação a essa certa invasão de privacidade, o que, já que tanto Piper quanto Julian desenvolvem ali uma tecnologia capaz de não só ver
o que acontece no prédio alheio, né, no prédio dos vizinhos, mas também eles colocam uma escuta lá dentro quando eles vão para uma festa lá. A prova disso é quando eles se infiltram nessa festa, onde está tendo essa festa lá nesse apartamento. Só que é feito de uma maneira muito mal desenvolvida, mal feita, e assim, o final desse filme é de rachar de rir. O ponto de virada principal ocorre quando a personagem da Piper descobre a verdadeira identidade e as intenções de sua vizinha, que é na verdade uma artista que utiliza a sua vida pessoal para criar uma instalação de arte. Essa revelação traz aqui da Piper e do Julian, que estavam acompanhando, na verdade, uma encenação. Sim, você não ouviu errado. A personagem da Catherine Kim-soo, aquela vizinha que inclusive tinha morrido supostamente, saiu das cinzas e comprovou a todos nós que tudo aquilo era uma encenação, uma farsa. O final se torna um pouco mequetrefe e insatisfatório para alguns devido à forma como tudo é resolvido rapidamente e a sensação de que a construção do suspense e da tensão não leva a uma conclusão igualmente impactante. A revelação de que o mistério era uma forma de arte pode parecer muito forçada e anticlimática, especialmente se você, espectador, esperava uma resolução mais direta ou coerente com o tom estabelecido anteriormente. Esse final, ele é ruim e o filme, ele é pior, é um dos piores filmes que eu assisti nesses últimos anos, cara. É sério, eu não entendi. Hippo, what did you do? Bom, e por fim, mais ou menos importante, temos aqui O Viveiro, uma produção de 4 milhões de euros, dirigido por Logan Friedman e escrito por Garrett Chaplin, a partir da história de ambos os dois. Em Viveiro, nós acompanhamos a história da Gemma e Tom, casal em busca da casa perfeita para iniciar sua vida juntos. Eles se deparam com um misterioso empreendimento imobiliário chamado Yonder, onde todas as casas são idênticas. Percebem que estão presos em um labirinto surreal e aparentemente infinito, sem escapatórias à vista. À medida que sua sanidade começa a se deteriorar, eles são forçados a cuidar de uma criança enigmática que aparece misteriosamente em sua porta, desafiando-os a confrontar a realidade claustrofóbica e desesperadora que os cerca. Eu achei Viveiro uma obra medíocre? Sim, o final comprova essa mediocridade com toda certeza. Eu odeio assistir filmes que não se sustentam até o frame final e ao invés de que tragam ideias que pudessem chocar com essas mínimas ideias interessantes, alguns roteiristas e realizadores, na minha humilde opinião, tentam oferecer uma explicação que nada é satisfatória. Esse filme, principalmente por ser de 2019, eu vou evitar de dar aqui alguns spoilers, ainda que eu vou comentar alguma coisinha aqui ou ali. Até acho as composições, dos atores Doug Putz e do Jesse Eisenberg muito bem feitas, enquanto um traz uma leveza mais contente, feliz e alegre, o outro cai no caos, na infelicidade e que a todo momento precisa, porque quer, e também o roteiro utiliza isso basicamente em tudo, em descobrir que lugar é esse. Eles vão encontrar uma saída. Até acho interessante como o menino ele é construído. Inicialmente ele apresenta uma áurea totalmente estranha, o que possibilita a vários pontos, tanto para o ponto positivo, tanto para o ponto negativo. Eu não curti tanto o filme, ainda que eu ache os primeiros 30 a 40 minutos do projeto realmente muito bons, mas principalmente se tratando do final, é uma forma fácil de contar a sua história. Ops, o seu final. Chega a ser revoltante, mas mesmo que o final comprometeu e muito a resolução e muito sobre o que eles tentaram amarrar ali, os seus mistérios, é um ponto de discussão. O impacto emocional e psicológico do final é certamente marcante, mas também muito frustrante. E é isso. Eu até poderia falar sobre o final, mas acho que
não vale a pena, porque é o pior filme dessa lista de hoje. Então, é isso aí, mais uma lista de recomendações para você. Deixe aqui nos comentários a sua lista dos finais mais capengas e os motivos que vocês achem deploráveis. Mas tomem muito cuidado, avise que vai ter spoilers aí, deixa aí um letreiro ali, uma frase alerta de spoilers para que você não estrague a experiência do coleguinha, dos amiguinhos aí, beleza? Então, deixa aí nos comentários. Caso você tenha gostado desse vídeo, já aproveite e deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, né, de notificações para ser notificado sempre que a gente posta um vídeo novo aqui. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, até a próxima e até o próximo J Críticas, valeu e esperamos ter finais melhores e até a próxima. É isso aí, pessoal, falou e tchau!